Abra comigo no livro de João 12. João 12, versículo 2. João 12, versículo 2. Pode jogar só o fundo para mim, Cleiton, por favor, do teclado. Aqui no retorno. 12:2, quem achou, diga achei. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava por pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, com muito temor nessa noite, porque nós queremos ser, ó Deus, a noiva e não a prostituta. Que o Senhor, ó Deus, entre nessa igreja, abra os nossos corações, tire o lixo e deixe a sua glória. Eu te faço, meu Pai, os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus e um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que o Senhor é quem pode. Faz barulho de vitorioso. Você pode se assentar. Irmãos, hoje a pregação é muito mais um grito da minha alma do que qualquer outra coisa. Chegamos ao capítulo 12 do livro de João. E João foi o discípulo mais apaixonado por Jesus. João era o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era aquele homem que, quando todos os discípulos abandonaram Jesus, ele ficou. Então João, quando ele vai descrever o Evangelho, ele vai fazer questão de mostrar como a religião é perigosa. E ele vai mostrar como a religião é perigosa a partir da vida de Judas. E eu quero que você entenda uma coisa. Por quê? Porque quando Jesus desceu ao mundo, a religião que eles haviam recebido era o judaísmo. E o judaísmo era uma religião que foi se transformando em um conjunto de leis. Os homens que no início eram adoradores, como Abraão, que sacrificaram seu filho, Isaque, que cavou poços, e Jacó, que brigou com o anjo, se transformaram em sacerdotes corruptos, e que cada dia mais colocavam distância entre religião, igreja e povo.
Então, quando Jesus desce à terra, ele vai atrás desses homens que a princípio eram judeus. E a missão de Jesus é transformar esses judeus em futuros cristãos. É uma missão difícil. Por quê? Porque em si, todo judeu era muito religioso na sua prática, na sua ortodoxia. E quando Jesus vem, a palavra que eles mais vão ouvir é: vocês ouviram assim, porém eu vos digo. E quando Jesus falava, ele dissipava a religião. E aquilo virava um problema de conflito entre o que eles haviam aprendido e aquilo que era ensinado a partir de Jesus. Jesus escolhe 12 discípulos, na verdade 13, porque o jovem rico vai receber as mesmas palavras que os 12 discípulos receberam: larga tudo, vem e segue-me. Mas entre os 13, 12 vão fazer parte de algo chamado escola apostólica. Pastor, o que é a escola apostólica? A escola apostólica é uma escola cujo mentor é Jesus Cristo. Esses homens vão comer com Jesus Cristo, vão dormir com Jesus Cristo, vão conviver com Jesus Cristo. Judas, ele estava presente quando as ondas se agitaram e os discípulos se desesperaram, e Jesus se levantou e deu uma ordem para o mar. Judas estava em Gadara quando um endemoniado veio até Jesus e disse: por que você veio me atormentar antes do tempo? E Jesus, orando por aquele homem, expulsou os demônios para os porcos, e os porcos se lançaram ao mar. Judas estava quando Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro, vendo aquela cena, disse: se é o Senhor, deixa-me ter contigo. E ele viu Pedro andando sobre as águas. Pastor, e por que o senhor está contando isso tudo? Eu estou contando isso tudo porque, apesar de Judas ter visto Jesus fazendo isso tudo, ele continuou sendo um religioso. Jesus não conseguiu mudar a vida de Judas, o que ele pensava, o que ele sentia. Apesar de Judas conviver com Jesus, ele nunca foi de Jesus. Ele só recebeu uma nova religião. Antes, ele era um judeu religioso. Depois de Jesus, ele virou um cristão religioso. Aí você vai dizer para mim assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso, meu irmão, porque hoje nós somos 110 mil igrejas no Brasil. Eu estou falando isso, meu irmão, porque hoje nós somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Mas apesar da estatística ser alta, a diferença não é visível. Eu estou falando isso, meu irmão, porque 69% dos jovens que entram nas faculdades federais terminam elas não sendo mais cristãos. Eu estou falando isso, meu irmão, porque a gente está cada dia melhor para vir na igreja e cada dia pior para ser igreja. Eu vou repetir isso para você dar um glória a Deus, porque tem gente, meu irmão, que entendeu que vir na igreja faz parte da vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: melhor do que vir à igreja é entender que você é a igreja de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: evangelho não é religião. Quando Jesus quis começar uma igreja, ele não criou uma religião, ele chamou
pessoas que amassem a Deus, e encorajou essas pessoas a terem voz na sociedade, voz no casamento. Não, deixa eu melhorar isso para você. Não é roupa, é voz. Não é costumes, é voz. Não é religião, é voz. Não é status, é voz. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto. Quem via João não via um religioso, mas via um homem separado para aquilo que Deus ia fazer na terra. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, que quem olhe para a sua vida não veja religião, mas veja um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para fazer a diferença nessa terra. E se tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou querendo dizer, começa dando um aleluia aí. Sabe qual que é o problema da religião? A religião não me obriga a pensar. A religião só me obriga a fazer. Então você via os judeus daquela época, eles sabiam, sábado é dia de guardar o sábado. Então eu guardo, e eu sou o melhor. Então eles entendiam, se a mulher está impura, ela tem que ficar separada. Ficando separada, pronto, nós estamos cumprindo. Jesus vai olhar aquilo e vai dizer: vocês não entenderam nada, vocês são fiéis no dízimo, vocês são fiéis no coentro, mas vocês negam o principal, a justiça. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês não entenderam que Deus nunca chamou um povo para ser religioso. Deus chamou um povo para que outros povos conheçam quem Ele é. Irmão, a religião ela é tão sutil na vida da gente. O misticismo é tão sutil na vida da gente que a gente vai piorando e não percebe. Quantas vezes você vê pessoas dizendo: eu preciso de uma palavra de Deus, e ela abre a Bíblia e fala: Deus, o que o Senhor quiser falar comigo, fala agora, e bota o dedo. E ela acha que isso é o jeito certo de se fazer. Presta atenção. A Bíblia, meu irmão, a minha Bíblia, a sua Bíblia, meu irmão, ela não é um livro de sorte, ela é um livro de verdades. Quando você coloca um dedo de qualquer jeito na Bíblia, ela fala com você, porque toda a Bíblia fala com você. Mas quando você vive a Bíblia, Deus fala com você no seu coração. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você, presta atenção, melhor do que ter o dedo na Bíblia, é ter o ouvido no céu. Melhor, meu irmão, do que pedir o irmão para ser voz de Deus na sua vida, é poder ser voz de Deus na vida dos outros. Eu estou aqui, meu irmão, para te dizer, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. Nada mais me impede de amar Jesus como Ele precisa ser amado, adorado como precisa ser adorado. Então, meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer para você: quanto mais de Deus você tiver, menos a religião vai te usar. Tem muita gente que está sendo usada pela religião. Por quê? Porque ela não entende o que a religião propõe e o que o Evangelho é. Você já viu que quando a gente fala assim, semana que vem vai vir um pastor que revela, a igreja fica alvoroçada, todo mundo quer estar no culto, todo mundo quer escutar a palavra. Por quê? Porque está chegando o homem de Deus. Só que quando a Bíblia vai falar dos últimos dias, a Bíblia vai falar: olha, naquele dia vão chegar muitos que expulsaram demônios, que revelaram as coisas, que falaram em outras línguas, e eu vou dizer para eles: eu não vos conheço. E aí você vai dizer: pastor, como que pode um homem que revela, que fala em línguas, que expulsa demônios, ser apenas um religioso? E eu vou te dizer, porque
tudo que esse homem está fazendo não é dele, é de Deus para a vida dele. É Deus que entrega o dom de revelação, é Deus que expulsa demônios, é Deus que te dá o dom de falar em línguas. Então tudo que ele está fazendo, ele não é a fonte, meu irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vai ter muita gente que vai libertar as pessoas de demônios, mas tem demônio na sua própria vida. Eu vou melhorar isso para você entender. Vai ter muita gente que vai expulsar demônio de outras pessoas, e aquelas pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque quando ele expulsou o demônio da vida daquelas pessoas, aquelas pessoas entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e elas vão ter uma transformação real. E tem muita gente que vai expulsar esses demônios, mas convive com seus pecados e aprendeu a andar debaixo de uma religião. Quem está vivo, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: mas está um silêncio aqui hoje. Irmão, sabe por que eu odeio religião? Porque a religião não me deixa ser bênção na vida de outras pessoas. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é uma bênção na minha vida. Não, fala com ela assim: você é uma bênção na minha vida. Fala com ela assim: e eu quero ser sempre uma bênção na sua vida. Se essa pessoa não olhou para você, não deu glória a Deus, procura outra mais pentecostal e fala para ela assim: ó, eu estou aqui, eu não sou religioso, eu estou aqui para dizer, você é bênção na minha vida, eu sou bênção na sua vida. Irmão, escuta o que eu vou te dizer, porque o religioso não é bênção para ninguém. Judas não foi bênção na vida de ninguém e não permitiu nem mesmo que Jesus fosse uma bênção na vida dele. Ele não permitiu que Jesus fosse uma bênção na vida dele. E sabe qual é o final de todo religioso? A morte. A religião matou Judas. E a religião mata a gente todo dia. Você quer que eu te provo isso? Eu vou te provar agora. Eu era de uma igreja, e um dia uma irmã da igreja chegou e falou assim: pastor, eu estou grávida, eu sou mãe solteira. Aí o pastor olhou para ela e falou assim: você está grávida? Estou, pastor. Tudo bem, você pode vir na igreja, mas você não pode cear. Irmão, a ceia é o dia em que nós nos reunimos para dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A ceia é o dia, meu irmão, que a gente entende que a partir de Jesus não há separação entre gregos e romanos, patrões e servos, grandes e pequenos. A ceia é o dia em que a gente celebra que a morte foi vencida. A ceia é o dia em que a gente lembra que Jesus venceu o mundo, o pecado e as tentações. Então a ceia, meu irmão, não é dia da gente chorar. A ceia, meu irmão, é um dia para a gente adorar. Só que o que a religião faz? No dia da celebração, a religião faz separação. Todo mundo se alegrando, ceando, e uma pessoa que pecou uma vez, às vezes, dizendo: eu não mereço tomar a ceia, eu não sou filho de Deus, eu não sou crente, eu não fui lavada pelo sangue de Jesus, eu não mereço o céu. Que vontade que essa pessoa tem de continuar na igreja. E o pior, a religião, depois de separar, vai obrigar essa pessoa a cantar:
somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido. Você está entendendo como que a religião mata a gente todo dia, meu irmão? Você está entendendo porque todas as guerras que aconteceram, as cruzadas que aconteceram, não foram frutos de um cristianismo real, mas de uma religião que combatia o cristianismo. Batismo. O batismo não tem nada a ver com religião. O batismo, meu irmão, é uma confissão. O batismo, como dizia Calvino, é uma demonstração do meu exterior, de uma obra no meu interior que está acontecendo. O batismo, meu irmão, é quando eu entendo que sem Jesus eu não vivo mais. E aí eu olho para a água, e o que a água simboliza? A água simboliza pureza. E por que eu entro na água? Porque eu estou cheio de pecado. E por que eu mergulho na água? Porque eu acredito que quando eu deito na água, o meu pecado é limpado, morre o velho homem, nasce um novo homem, com uma nova história, com um novo projeto, com um novo caminho, para as novas obras que Deus tem para a minha vida. Mas aí o que a religião faz? Vamos criar cursos de batismo. E como que é o curso de batismo? Você bebe? Bebo, não pode batizar. Você fuma? Fumo, não pode batizar. Você é mãe solteira? Sou mãe solteira, não pode batizar. Você dorme depois das 11? Durmo, então não pode batizar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: isso não é igreja. É só religião. Fala, Deus! Jesus estava andando e muitas pessoas queriam se batizar. João estava andando e muitas pessoas queriam se batizar. E eu nunca vi no Evangelho Jesus dizendo: mas você já largou isso? Mas você já largou aquilo? Mas você já parou de fazer isso? Mas você já parou de fazer aquilo? A Bíblia vai contar que um dia tem um homem andando com o outro, aí de repente um olha e fala: ali tem uma água. Eita glória! O que me impede de ser batizado? Aleluia! Aí o outro responde: se você crê em Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu irmão, sabe por quê, meu irmão? Jesus quer a gente perto. É a religião que quer a gente longe. Eu vou repetir isso, meu irmão. Jesus quer a gente perto. É a religião que quer a gente longe. Enquanto a religião vive colocando obstáculos para a gente entender que Deus está longe, Jesus se fez homem para mostrar para a gente que Ele sempre vai estar perto. Derramou o Espírito Santo para revelar que Ele sempre vai estar dentro. E deixou a igreja para mostrar que a gente sempre vai estar junto. Você já parou para pensar o sofrimento de Jesus diante das situações que ele era colocado? Presta atenção, o Filho de Deus vindo cumprir a sua missão é instaurar o reino de Deus, não uma religião. Aí ele vai conversar com aqueles que deveriam saber tudo. E de repente uma mulher samaritana diz para ele: os judeus dizem que é lá o lugar certo. A religião diz que eu tenho que adorar em Jerusalém. Mas a outra religião diz que eu tenho que adorar em Samaria. E o Senhor? Aonde o Senhor me diz que eu tenho que adorar? E Jesus disse: eu não sou religioso. Oh, glória a Deus! Eu não vou falar que é nem lá,
Eu não vou falar que é aqui, eu não vou falar que é em cima, eu não vou falar que é embaixo. Por quê? Porque já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você está na igreja, adora na igreja. Você está no emprego, adora no emprego. Você está com a sua esposa, adora com a sua esposa. Você está com seu filho, adora com seu filho. Por quê? Porque aonde dois ou mais estiverem reunidos, ali Jesus Cristo estará. Repete comigo assim: Deus me ama. Agora sabe o que a gente precisa entender, meu irmão? Presta atenção. Judas está olhando para aquela situação e ele se transforma em um crítico. Ele está dizendo: olha, por que essa mulher não deu aos pobres? Por que ela está dando para Jesus? Essa mulher está derramando perfume caro. Era muito melhor que ela fizesse isso para os pobres do que fazer para Jesus. É engraçado que Judas coloca obrigatoriedade naquela mulher em ajudar os pobres, mas não coloca obrigatoriedade no mandamento que diz: adorarás a Deus e somente a Deus prestarás cultos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com toda a tua alma e de todo o teu... Você está entendendo que o religioso, ele critica o que não precisa ser criticado, mas não critica o que precisa ser criticado? Eu vou repetir isso, meu irmão, porque toda vez que um religioso vê você fazendo algo que ele não dá conta de fazer, a defesa dele é criticar o que você faz. Qual que era o problema de Judas? Dinheiro. A Bíblia vai dizer que ele era ladrão, roubava de Jesus, roubava da bolsa. Ele vai trair Jesus por causa de dinheiro. Então qual que era o Deus de Judas? Era Jesus que andava com ele? Não, era Mamon que andava na frente dele. Toda vez que Jesus fazia um culto, no coração de Judas era: o que será que vai entrar de oferta hoje? Você está entendendo por que, apesar de andar com Jesus, o Evangelho não muda Judas? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com... Então, meu irmão, enquanto você tiver outros deuses, você nunca vai saber quem é o Deus de verdade. A religião fala que tudo é Deus. A religião fala que todos os caminhos levam para Roma. Então, meu irmão, é muito mais fácil a gente criticar quem vai para o monte do que a gente ir para o monte com ele. É muito mais fácil a gente criticar quem jejua do que a gente jejuar com ele. É muito mais fácil a gente chamar de fanático quem vem na igreja do que ser igreja junto com ele. Sabe por que eu gosto de Zaqueu? Porque Zaqueu foi um homem que, quando Jesus entrou, o demônio que agia na vida dele, chamado Mamon, foi destronado. Você lembra a passagem de Zaqueu? Glória a Deus. Um publicano religioso que roubava as pessoas como cobrador, mas um dia ele sobe numa árvore, e quando ele sobe numa árvore ele vê Jesus, Jesus encontra com ele, vai para a casa dele, e Jesus começa a pregar sobre o reino dos céus, começa a pregar sobre a eternidade, começa a pregar sobre os milagres que ele fazia, e de repente Zaqueu fala: para, eu não vou ter outros deuses mais, eu só quero o Senhor. E para provar isso, eu estou dizendo: se eu roubei de alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O demônio Mamon caiu, e Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Por quê? Porque quando a religião sai, o Evangelho entra. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Toda vez que você vê um crítico, lembra que ele está no meio da montanha. Eu vou repetir isso. Toda vez que você vê um crítico, um religioso,
Lembra que ele está no meio da montanha, sabe por quê? Porque quem chega no cume da montanha não reclama do ar frio, da perna cansada, das nuvens negras, da falta de alimento. Por quê, pastor? Porque ele só olha para aquilo que ele conquistou. Ele não critica o que ele passou, porque ele entende que tudo que ele passou fez parte daquilo que ele tinha proposto no seu coração, que era chegar no cume do monte. Sabe por quê, meu irmão? Que a gente negou a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tomou a nossa cruz. Porque a gente sabe quem Ele é. A gente não está debaixo de uma religião. A gente está debaixo de um Deus que fala e faz. A gente está debaixo, meu irmão, de um Deus que entrou na nossa vida para mudar o nosso casamento, para mudar a nossa linguagem, para te fazer um homem fiel, para te fazer uma mulher adoradora. Oh, meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para quem tem glória a Deus e aleluia. Não, Jesus não entrou na nossa vida para ser mais um. Ele entrou na nossa vida para ser o alfa e o ômega, o que vai começar a nossa história e o que vai nos receber no final da nossa história. Se tem alguém aí para dar um glória a Deus e um aleluia. Eu podia pregar muita coisa, mas o horário está dando. Eu só queria te dizer uma coisa. Sabe o que tem mais afastado as pessoas das igrejas? São as cobranças que a igreja tem colocado. Irmão, tudo é motivo para religioso enxergar problema. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você acredita que tem gente que reclama porque a igreja é cinza? É verdade. Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está batizando, Jesus está renovando, e o irmão olhando para a parede cinza. Quem está vivo, diga amém. Uma vez eu fui num lugar pregar, e o pastor falou assim para mim: rapaz, você é um jovem bonito, só falta uma coisa para ser homem de Deus. Eu falei: o quê? Ele falou: o terno do pregador. Me deu vontade de colocar o terno e falar assim: agora prega. Para o religioso, se tiver de terno, pode subir em adultério. Para o religioso, se subir de terno, pode bater na esposa. Para o religioso, se subir de terno, pode ter uma vida promíscua. E é por isso que eu vou voltar a João Batista, que se vestia com roupas estranhas e tinha uma alimentação esquisita. Mas Jesus, quando vai falar dele, não ficou triste porque ele não usava terno, mas disse: nascido de mulher. Ninguém foi maior do que João Batista. Por quê, pastor? Porque João Batista podia não ter roupa da Ricardo Almeida, da Zac, da Zara, porque João Batista podia não ter um Rolex, porque João Batista podia não ter um tênis de grife, mas ele sabia que se em arrependimento ninguém entraria no reino dos céus, porque ele sabia que ele era a voz que estava preparando aquele que viria depois dele, cujas sandálias ele não era digno de desatar, porque ele disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Porque João Batista decidiu que a vida dele, para ter sentido, não podia ser a vida dele, nem da religião dele, mas tinha que ser a vida que ia apresentar Jesus Cristo. E ele fez isso, meu irmão, e ele apresentou isso, minha irmã, e ele viveu isso, igreja do
Laguna. E por isso, meu irmão, João Batista não é conhecido como religioso, mas ele é conhecido como aquele que foi um dos que abriram o caminho para que o Salvador estivesse na face dessa terra. Eu estou liberando uma palavra para você, meu irmão. Você pode ser simples, mas vai ser crente. Você pode, meu irmão, não ter dinheiro na conta, mas sabe adorar. Oh, meu irmão, você pode não ter tudo que a terra pode dar para um homem, mas você já tem tudo aquilo que o céu pode entregar para um crente. E eu estou profetizando, meu irmão, é isso que Deus tem para a nossa vida. Fica de pé. Glória. Aleluia. E pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você consegue abandonar a religião e ser só crente? Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual que é a melhor característica do crente? Do cristão de verdade? Ele tem 3 características. A primeira característica de alguém que é um cristão de verdade: ele sabe adorar. Porque o religioso tem hora para adorar. O religioso tem jeito para adorar. O religioso tem modelo para orar. O adorador só adora. Segunda coisa, o religioso, ele está sempre escondido. Mas o cristão de verdade, ele está sempre exposto. É por isso que Paulo vai morrer. É por isso que Estevão vai morrer. É por isso que Jesus vai morrer. É por isso que os discípulos vão morrer. Por quê? Porque o evangelho deles não era por telefone. Eles iam pelas ruas, dizendo: ide, batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizendo que aquele que viria já veio. E a última coisa que todo adorador tem, todo cristão de verdade, ele não tem vergonha de ser aquilo que Deus o tornou. Eu sou isso mesmo, meu irmão. Eu não faço isso mais porque eu amo Jesus, eu não vou para aquele lugar mais porque eu amo Jesus. Ah, mas você é fanático. Sou fanático, graças a Deus. E não vou abandonar aquilo que Jesus fez na minha vida. E não vou abraçar a religião. Eu prefiro um crente, meu irmão, que anda sem Bíblia debaixo do braço, mas com a Bíblia no coração, do que um crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem mais Jesus no coração. Eu prefiro um caído que sabe que está caído, do que uma pessoa que está de pé, mas o coração já está caído. Eu prefiro alguém que assuma que está morrendo, do que alguém que morra em silêncio. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você: a religião nunca vai te levar até Jesus. É por isso que Jesus desceu. O caminho nunca será o homem indo para o céu. O caminho foi Deus vindo para a terra. É por isso que enquanto muito crente está achando que quando morrer vai subir, vai descobrir que na verdade é o céu que vai descer. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: no jardim não tinha religião, por isso Deus estava lá todos os dias. Você pode levantar a mão para Jesus e adorar Ele comigo? Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo